Acácio, eu gostaria que você falasse para a gente como é que você entende essas operações que estão sendo montadas, a exemplo do que acompanhamos aqui no Brasil, e só as operações, elas são suficientes ou há também uma necessidade de sinalização das autoridades, não digo só as brasileiras, mas as mundiais, em relação ao reconhecimento da guerra que começou no último sábado ali entre Israel e a faixa de Gaza? Eu acho que o Favalli foi muito assertivo e o professor também quando tratou das questões relacionadas à ONU, porque o órgão que a rigor deveria ter tomado essas atitudes seria a ONU. Mas essa falta de resolutividade por parte do Conselho de Segurança da ONU mostra um pouco do retrato geopolítico que a região vive. Estados Unidos, França e Reino Unido de um lado, muito provavelmente Rússia e China do outro. Por essa razão, por essa divisão, a ONU não chegou a uma solução, a uma formalização relacionada à guerra e às eventuais ações humanitárias naquela região. Então, no final das contas, Israel, a Palestina, e quando eu digo Palestina, aquele lado da Palestina que não está sob o comando do Hamas, eles ficaram reféns das próprias forças. E países que têm nacionais lá, eu acho que o Brasil é o exemplo mais evidente, o exemplo mais próximo a todos nós, dependem das próprias pernas e de uma autorização de Israel ou da Palestina para que os seus nacionais, aqueles que tiverem interesse de sair, sejam recuperados. Mas, repito, é uma ação muito desorganizada, porque nós não temos um comando efetivo lá em Israel ou na Palestina dizendo, olha, nesse momento vocês podem vir, essas pessoas sairão, essas pessoas deixarão de sair nesse momento. Então as pessoas lá estão desesperadas com toda a razão por conta dessa falta de comando e de determinação efetiva. Essa moradora com quem eu conversei hoje, ela disse que já montou o bunker, ela me disse também que eles já estão acostumados a viver esse tipo de situação, porque os bombardeios são frequentes por lá, então existe sempre uma tensão, mas que desta vez houve uma surpresa e uma violência muito maior do que eles estavam já acostumados, entre aspas. Então, invasões em casas, as pessoas estavam comemorando, se não me engano, a finalização de uma data comemorativa, né, de uma época especial. Era um feriado judaico especial, além de ser o dia do resguardo, o dia do Shabat, era um feriado que se chama Simchat Torah, então... E foi uma reedição do que aconteceu em Yom Kippur, no outro feriado, em 1973, há 50 anos. Então tem todos esses componentes. Eu tenho primos lá, para ilustrar isso que você estava colocando, Evandro. A situação é muito diferente. Eles estão acostumados com os foguetes, estão acostumados com o sirene, mas nunca como aconteceu nas últimas 48 horas. A questão do sequestro, da violência, de chegar já matando as pessoas. Clima de terror, sim. Clima de carnificina. E, bom, vocês viram o que aconteceu na rave lá, o que aconteceu com as crianças, com as mulheres, enfim. O relato dos familiares, ele nem quis dar entrevista. Ontem me pediram, olha, você tem alguém lá, eu ia indicá-lo para falar até para a Jovem Pan. Está fazendo um trabalho de cobertura excepcional, parabenizo aí a casa. E consternado, eles falaram, não quero dar entrevista. O momento é de muito sofrimento, de muita consternação. Acácio, quer acrescentar alguma coisa? Só um ponto complementando o que o Maurício disse, e o que você mesmo disse relacionado à violência, não é o momento oportuno, mas em algum momento Israel vai ter que olhar para dentro e entender as razões destas falhas todas, né? Israel é referência em termos de inteligência, em termos de segurança nacional, e quando nós olhamos para as imagens, para a tragicidade daquelas imagens, é muito nítido que os membros do Hamas tiveram facilidade em adentrar ao território israelense, o que tornou ainda mais cruel todas aquelas circunstâncias. Eles usavam o uniforme do IDF para poder entrar nas casas, porque a ordem para os residentes é só abra sua casa quando toca a sirene para quem seja do exército, do IDF. E eles tinham até a vestimenta, mas isso não justifica como conseguiram invadir por terra, mar e ar. Alexandre, como é que você analisa isso? Olha, acho que tem um ponto também crucial que é não só a falha de inteligência. Muitos estão preocupados com a demora de resposta. Ou seja, 2 dias para conseguir tomar o controle novamente daquelas regiões tem sido considerado um absurdo em termos de um exército moderno. Ou seja, uma contraofensiva. Eles tinham, no momento que eles começaram a invadir, a expectativa seria que a resposta israelense já viesse. Eles não estavam nem minimamente mobilizados para conter o avanço. Porque já havia os sinais do ataque, mas Israel não conseguiu dar uma resposta. Então, a gente tem focado muito na falha de inteligência, mas existe uma falha mesmo ligada à operação militar e capacidade de segurança.
E aí isso tem preocupado a população, porque é como se o Estado tivesse falhado com eles. E isso é uma novidade, porque até então a população israelense confiava piamente no Estado e sua capacidade de resposta. Nós vimos agora que ele fracassou nisso e, claro, tudo vai ter que ser remodelado, porque o terrorismo, os ataques aprendem, eles inovam e inovaram demais nesse atual momento e parece que o exército israelense e as forças armadas israelenses não estavam capacitados para responder.